Bloco 1. Entender. Cultura já existe, cultura já é. Aula 4. Direito à memória, território e existência coletiva. Fortalecer a compreensão sobre direitos, identidade, ancestralidade e proteção nos territórios tradicionais. Olá, eu sou Nado de Oxalá, tenho 44 anos, sou babalorixá, coordenador do Pontão de Cultura da Família Orum, sou uma pessoa de pele branca, uso barba, grisalha, estou com equeté branco, uma roupa branca, um fio de contas de búzios e no meu fundo uma parede clara com uma prateleira com livros. O que existe no seu território que não pode ser medido em metros quadrados? Vamos falar aqui então um pouquinho sobre memória, oralidade, ancestralidade, patrimônio material. E eu inicio também com um conceito, de Marilena Chauí, uma grande filósofa brasileira, onde ela diz que todo ser humano deve ser reconhecido como ser humano cultural, que a partir das suas experiências e da sua memória transmitida, de forma oral, ele deve ser reconhecido como ser humano cultural. E é sobre isso que a cultura popular nos fala, e principalmente a cultura tradicional. A nossa memória deve ser preservada. Aquilo que nós aprendemos, sabemos, deve ser preservado e passado. Então, a memória, ela é muito importante. E ela não vive apenas em museus, em objetos, em algo físico, em algo construído. Ela vive naquilo que nos é ensinado, naquilo que nós aprendemos no nosso cotidiano, Ela vive, a memória ela é viva, passada de geração em geração. E isso deve ser mensurável dentro dos territórios, seja o terreiro, comunidade, ponto de cultura. Porque inclusive as artes que produzimos, nosso modo artístico de viver, por mais que ele pode ser adaptado, remodelado, ele vem daquilo que alguém nos passa, nos orienta, nos ensina. Então as memórias devem ser preservadas a partir da oralidade e não só numa arte, numa pintura, num quadro, numa música, que também é muito importante, mas a partir das nossas experiências e interações humanas com a nossa memória e com a memória de todas as pessoas, que fazem parte do nosso cotidiano. E isso é muito importante. E eu quero falar um pouquinho também sobre oralidade, que é um patrimônio, É um patrimônio cultural, é um patrimônio imaterial, porque a oralidade, ela é romântica, ela é permissiva e é o que permite com que as comunidades tradicionais existam. E muitas vezes o nosso modo cultural, o nosso modo artístico é pela oralidade. A oralidade, ela é quando eu passo um conhecimento meu de forma falada para alguém, ou um grupo, ou alguma pessoa, e essa pessoa então compreende ao seu modo aquilo que o meu conhecimento. E este conhecimento, então, ele passa a interagir com a existência daquela pessoa. E ele passa a ser um novo conhecimento. Ele não é mais aquilo que eu passei. Diferente de um caderno de receita, Diferente de uma escrita que é imutável, Onde eu escrevo e a pessoa aprende e sai praticando exatamente aquilo que está escrito. Então, a oralidade, ela é criativa, ela é permissiva, porque quando eu estou falando, ensinando, transmitindo, quem está recebendo já está na sua tela mental imaginando, visualizando, mas essa imagem que está sendo criada a partir da oralidade na mente do receptor,
ela está sendo criada a partir da sua experiência e não da experiência de quem está falando. Então aquele conhecimento se transforma em algo novo e inédito. E a oralidade, ela traz então essa experiência de que o conhecimento não morre, mas ele é mutável, ele é criativo, ele é expansivo, ele é permissivo. Às vezes confundimos a oralidade com a prática da escrita, que é imutável, mas a oralidade ela é conquistadora, sonhadora, criativa e preserva as memórias, preserva as histórias. Então, a partir dos nossos territórios, nossos terreiros, nossas comunidades tradicionais, nossos pontos de cultura, eu convido vocês a analisar ali dentro o que existe, o que nós temos ali, seja material ou mesmo que não material, mas o que carrega memória, o que carrega história, o que carrega oralidade, o que carrega simbolicamente, né, a nossa ancestralidade, o que nós reproduzimos ali dentro, que venha a partir da memória de alguém e que possa ser identificado, inclusive, como nossos ancestrais, mesmo que pessoas, mesmo que ainda vivos, né, não, mas por nossos mestres, por quem ensinou. O que dialoga, o que está refletindo ali, dentro dos nossos espaços, essas memórias? Que dentro do nosso terreiro, por exemplo, nós temos vários locais, desde dos assentamentos dos orixás, que foi feito, dos meus orixás, que foi feito pelo meu pai de santo, que já partiu, de imagens, né, no nosso congá de Umbanda, que são da minha mãe, que são de outras pessoas que até já partiram, que estão ali fisicamente, mas que carregam toda essa história, toda essa memória de gerações, de oralidades, de conhecimentos e principalmente de vivências a partir dessa parte material, as vivências que foram se construindo a partir dessa existência. E eu convido vocês a olhar para dentro dos seus territórios, o que tem dentro dos seus territórios que exista essas memórias. Quem passou, quem ensinou, quem falou, quem ajudou a construir. E trago também assim um pensamento, né, dos nossos mais antigos, assim, né? Muitas vezes hoje a gente olha até uma plantinha ali na rua e tal, um chazinho, vamos tomar um chá, vamos. Mas a história por trás do chá, quando a gente pensa, né? Vou tomar um chazinho de maracujá para me acalmar, vou tomar um chá de boldo depois do almoço, uma cela. Da onde surge isso? Às vezes a gente nem para pensar. Mas quem nos ensinou, por exemplo, que um chá de boldo auxilia na digestão? Isso é uma memória ancestral. Foi nossa mãe, nosso pai, nosso avô, nosso bisavô, um tio, foi alguém mais velho, foi a professora. Quem nos ensinou? Vamos buscar na nossa memória. E como essa pessoa sabia? Quem ensinou? Hoje também, né, nossa vida na sociedade, dentro do capitalismo, existe aí grandes indústrias, principalmente a farmacêutica, que reproduz remédios em grandes escalas. E eu não sou contra, não é sobre isso, né? Minhas falas aqui não são negacionistas. Ainda bem que existem as indústrias farmacêuticas e que produzem remédios aí a modo sintético. Mas a gente tem que também lembrar que mesmo o sintético, ele existe a partir de algo natural, né? E muitas dessas memórias, hoje, dentro da própria indústria farmacêutica, vem de conhecimentos dos nossos antepassados, que sabiam que aquela planta tinha uma propriedade curativa. E hoje continuamos reproduzindo isso. Então, nossas benzedeiras, nossos curandeiros, que até hoje permanecem com essas práticas de benzimentos, de cura através de ervas. Hoje se fala em fitoterapias, né? Mas aonde isso está no nosso território, aonde isso está principalmente na nossa memória. E será que a gente passa esse conhecimento para os nossos mais jovens? A gente ensina, né, sobre isso?
A gente poderia ficar aqui, né, uma infinidade de horas falando sobre culinária, receita, modo de vida, comportamento, tudo que carrega história, memória ancestral. Mas nossa aula é curta e eu queria trazer mais uma reflexão sobre isso, que isso também é cultura. E é uma cultura ancestral, é uma cultura oral, que dialoga com a cultura viva e, principalmente, faz com que as comunidades tradicionais permaneçam existindo até hoje. De repente, o espírito das comunidades tradicionais, ele está na memória que é reproduzida dentro das próprias comunidades. E muitas vezes, agora saindo um pouquinho das comunidades, no nosso dia a dia. E dentro dos nossos pontos de cultura, nós também reproduzimos a memória. Então, muitas vezes a gente identifica a cultura na memória cultural, no patrimônio material, que não está lá só num livro ou numa peça ou numa repartitura de Beethoven, né? Muitas vezes está aqui, numa planta sagrada, num chazinho que nossa avó, que nossa bisavó tinha esse conhecimento, né? E chega até nós. Isso é memória, isso é pertencimento, isso é oralidade e isso é cultura viva. Então eu vou convidar você a escrever aqui no nosso fórum, nosso debate aqui das nossas aulas, o que não pode ser medido aí por metros quadrados, né, no seu território. E também vou pedir para você deixar aqui uma receita, algo que você lembre, né, dos seus antepassados, dos seus ancestrais, que ele foi ensinado, mas que carrega uma memória. Uma receita. Pode ser uma receita de chá, uma receita de alimentos, de culinária. Deixa, escreva aqui. E como identificar? É quando você lembra quando foi ensinado. Quando você lembrar, né, alguém, fulano, né, me ensinou desta forma naquele momento, ali já carrega essa memória ancestral. E agora, muito importante, eu vou passar para vocês o nosso exercício do primeiro módulo dessas 4 aulas que nós fizemos até agora, que ele vai fazer parte, inclusive, da nossa avaliação no final do curso. E peço para vocês, ao final da atividade, enviar a atividade aqui no portal do curso, né, no portal do aluno, no nosso curso. A atividade é: a partir dessas 4 aulas, você identificar dentro da sua comunidade tradicional, do seu ponto de cultura, ou dentro da sua vivência, ou inclusive você pode utilizar, né, dos 3, como se você fosse apresentar a memória cultural, seja de você, do ponto de cultura, do território ou da comunidade tradicional. Como você apresentaria essa memória cultural? O que existe que faz com que o território ou você se reconheça como um ser cultural? Pode ser uma escrita, pode ser um áudio, pode ser da forma que você achar melhor. Mas traga essas vivências culturais pela memória, identifique e nos envie como exercício deste primeiro módulo das 4 aulas. E convido você a participar na nossa próxima aula agora, que é online, ao vivo, para nós poder aprofundar mais esses conhecimentos dessas 4 aulas, trazer suas dúvidas, suas perguntas, questionamentos, colaborações sobre esse tema, debatermos mais sobre esses temas, criarmos mais experiências, mais memórias, mais pertencimentos às nossas comunidades, territórios e pontos de cultura. Até lá!